Hoje vamos olhar para as piores coisas que cada vilão da Disney já fez. Para começar, vamos falar sobre os personagens com delitos de menor escala. Essas ações são ruins, mas perdoáveis. Estamos indo apenas com os principais antagonistas hoje, então a vencedora fácil da menor má ação do dia é a Abuela Alma de Encanto. Sua pior ação ostracizar a Bruno, mas não vamos deixá-la escapar só por estar no final da lista. Entendemos que Alma queria proteger o milagre familiar. O que realmente não entendemos é alienar sua própria carne e sangue da família porque as pessoas não gostam que suas profecias estejam se tornando realidade. Tipo, esse cara viveu em suas paredes por anos, tudo porque você não queria que ele fosse associado à imagem da sua família? Sem finais felizes, isso exigirá muita terapia familiar para a superação completa. Falando de vilões que precisavam de terapia, o próximo é Gubi, com a transgressão absurda de convencer seu eu passado a ser guiado pelo ódio. Embora Gubi tivesse o direito de guardar um pouco de rancor contra Louis, a ênfase ainda está em um pouco de rancor. Não o tipo que guia toda a sua vida ao ponto de seu único amigo ser um chapéu de boliche robótico consciente que planeja transformar o mundo em um pesadelo pós-apocalíptico. Gubi era um homem profundamente ferido que aparentemente nunca recebeu a ajuda necessária para lidar com seu trauma. É possível que ele apenas quisesse que seu eu mais jovem se defendesse mais, algo que um pouco de raiva poderia ter ajudado. Mas dizer ao seu eu interior que a melhor escolha que ele tinha era deixar o ódio governar sua vida foi bastante cruel, mesmo que as consequências fossem não intencionais. Amos Slade é o próximo. Seu pior ato foi a caça ilegal à moda antiga. Se fosse um certo Slade animado, estaria bem mais abaixo na lista. Mas não, esse cara é apenas um velho rabugento que gosta de caçar. A caça em si não é errada, mas invadir uma reserva de vida selvagem para praticá-la indica que o hobby foi longe demais. Em defesa de Amos, sua principal motivação para a intensa vingança contra Todd foi porque a perseguição a ele resultou no atropelamento de Tiff por um trem, quebrando sua perna. É comovente que o amor dele pelos cães o tenha motivado a tanta raiva, mas isso poderia ter sido evitado se você deixasse de lado sua mágoa contra um animal selvagem. Apesar disso, ele poupou Todd no final e parece ter mudado de verdade, então não seremos tão duros com ele. Agora vamos para uma colocação surpreendentemente baixa em nossa lista, Chernabog de Fantasia, cuja pior ação foi iniciar uma rave profana. Se considerarmos atos fora da tela, Chernabog seria o vilão número 1 desta lista, sem dúvida. O personagem é a representação mais próxima de Satanás já feita pela Disney, mas seu homólogo, Chernabog, apenas realiza uma rave anual no Halloween, forçando seus seguidores a dançarem furiosamente em adoração antes de serem enviados de volta para o inferno. Temos que mencioná-lo aqui, independentemente, porque você sabe, ele é Satanás. Mas se a pior coisa que você faz é dar uma festa de dança bem animada, você não vai acabar mais adiante em nossa lista. Após Chernabog, temos Rei Magnífico, um dos mais novos vilões da Disney, cujo maior erro, além do potencial desperdiçado, foi abrir um livro de feitiços. Apesar de ser uma tentativa do estúdio de retornar a vilões tradicionais da Disney como Sky e Yzma, Magnífico parecia ser um dos vilões mais razoáveis do repertório da Disney. Narcisista e um pouco corrupto, o cara queria proteger seu reino de desejos ameaçadores. O desejo de proteger Rosas ficou em segundo plano em relação ao desejo de proteger seu próprio domínio sobre ela, o que o levou a recorrer a um livro de magia negra que o transformou em um vilão da Disney de desconto. Mesmo sob a influência do livro, o pior que Magnífico faz é acorrentar pessoas ao chão por cerca de 5 minutos. Acrescente o fato de que ele está sendo corrompido pela magia negra e você tem um cara que se sente mais como uma vítima do que um vilão. Completando esta categoria está Namari, cuja pior ação foi matar Sisu. Embora Namari tenha escolhido deliberadamente tentar matar Sisu, devemos dar a ela alguma margem de manobra, pois estava sob pressão. Vale lembrar que ela é uma criança que nasceu e foi criada em uma cultura de guerra. E como resultado, isso não foi feito por maldade, mas por desespero para fazer o que seu país esperava dela. Eu não tenho outra escolha. Considerando sua redenção ao restaurar a gema do dragão e salvar o mundo, acreditamos que ela merece um lugar misericordioso na lista, embora pudesse ter sido mais memorável se o filme permitisse que ela fosse mais malvada. Falando em mais maldade, é hora de avançar, ainda que lentamente, para as ações mais desprezíveis da nossa lista. Estas são as ações más, mas compreensíveis. Primeiro temos Edgar, cuja pior ação foi tentar abandonar gatos. Vamos olhar isso objetivamente. Sei que gatos são fofos, e não vamos defender Edgar por tentar jogá-los em um rio ou abandoná-los em outro país. Porém, pense bem, você dedicou boa parte da vida servindo essa mulher rica, tornando-se praticamente um membro da família. Imagine que ela decidiu deixar todo o seu dinheiro e bens para seus gatos de estimação que não poderiam fazer nada com eles. Pode parecer loucura, mas acho que a frustração dele era justificada. No entanto, a disposição de afogar gatos foi longe demais, principalmente porque ele nem expressou diretamente suas queixas com ela. Compreensível não é perdoável. Os alienígenas de O Galinho Chicken Little cometeram terrorismo global, sua pior ação.
Sabe quando você perde algo importante e entra em um frenesi tentando encontrá-lo apenas para se acalmar ao descobrir que estava no seu bolso o tempo todo? Quando o filho deles, Kirby, se perde em um planeta distante, esses caras atravessam o sistema solar em busca dele, dispostos a destruir prédios, vaporizar cidadãos e até bagunçar a mente de espectadores inocentes para tê-lo de volta. Olhando objetivamente, os alienígenas não agiram por maldade, apenas queriam encontrar o filho que pensavam estar em sério perigo. Bem, então isso é constrangedor, hein? Se fossem humanos aterrorizando a Terra por esse motivo, seria menos moralmente cinza. Mas como são alienígenas, podemos julgá-los com uma régua diferente. O próximo é o Capitão Gantu, cuja pior ação foi sequestrar a Lilo. Novamente, devemos considerar as diferenças culturais intergalácticas. Um humano sequestrou uma garota havaiana para servir de alimento a um animal criado em laboratório. Absolutamente horrível. Eu não acho que fica mais malvado que isso, mas então você tem Gantu, um alienígena do espaço que está apenas tentando fazer seu trabalho e salvar seu emprego caçando Stitch e levando-o de volta para seu chefe. Ele não só está fazendo isso, como também é gentil o suficiente para dar um lanche grátis ao prisioneiro para a viagem. Um cara exemplar. Pelo menos comparado à maioria dos outros desta lista. A seguir temos Tamatoa, aquele caranguejo brilhante que tem o terrível hábito de devorar pessoas. Tamatoa, um monstro caranguejo gigante, não surpreende ao recorrer a comer pessoas. Não é necessário ser um monstro caranguejo malvado para fazer isso. Veja o Zoidberg de Futurama. Ele está apenas com fome. Um garotão tem que comer. O pior sobre a ação de Tamatoa é que, tendo inteligência humana, comer outra criatura com o mesmo nível intelectual é errado para ele. Mas a menos que se torne canônico que Tamatoa era humano antes de se tornar um caranguejo gigante e brilhante, isso não muda muito sua colocação. Muito bem. Agora me surpreenda com uma entrada de verdade. Dr. Facilier é um vilão óbvio. Seu pior ato foi assombrar a arte com magia negra. Facilier era um malfeitor que enganava as pessoas usando palavras cuidadosas para fazer parecer que realizaria seus maiores sonhos, levando-as a fazerem acordos com ele. Na prática, ele frequentemente se tornava um grande troll que distorcia suas próprias palavras de forma criativa para provocar seus clientes. Embora isso leve a coisas terríveis, como transformar um homem em sapo, vale notar que Facilier se meteu em dívidas extremas. Isso não justifica sua disposição de extorquir e prejudicar os outros para ganho próprio. Reconheçamos que ele ainda é movido principalmente pela ganância. Mas no fim, acima de tudo, Facilier apenas tentava melhorar sua vida. Ele apenas foi longe demais e acabou tentando desesperadamente evitar ser arrastado para o inferno. Não estamos dizendo que ele não é mau, mas quando a pior coisa que você faz fora de extrema angústia é pisar em um vagalume falante, não podemos lhe dar uma posição muito alta neste cenário. Por fim, encerramos esta categoria mencionando Yzma, cuja pior ação foi tentar assassinar e usurpar o trono. Sério, se você ainda não ouviu a música de vilã não utilizada dela, faça um favor a si mesmo e vá ouvir. Mas estamos fugindo do tema, vamos falar sobre o que de fato ocorreu no filme. Yzma é demitida injustamente pelo Imperador, a quem criou praticamente sozinha, demonstrando a ingratidão dele. Não estou dizendo que isso justifica a Yzma tentar envenenar Kuzco, mas considerando o quanto ele era arrogante antes de se tornar amigo de Pátia, é compreensível ela tentar usurpar o trono dele também. Caramba, ela pode ter feito um trabalho melhor que Kuzco como imperatriz, apesar de ainda ser alta traição. Poderíamos culpá-la por dizer ao Kronk que odiava seus folhados de espinafre, mas certas ações são imperdoáveis até para esta lista. Mas se fôssemos incluir uma ação tão monstruosa, seria nesta categoria. Estas são as ações terrivelmente inexcusáveis. Primeiro temos o Professor Callahan, cuja pior ação foi deixar Tadashi morrer. Consideramos fortemente as tentativas de Callahan de assassinar Cray para esta lista, mas levamos em conta que ele fez tudo por vingança. Quando alguém deixa sua filha presa no espaço por anos, é natural que você queira vingança. É muito mais desprezível deixar um aluno leal morrer em um incêndio evitável quando ele estava lá apenas para ajudar a salvá-lo. Em sua defesa, ele sentiu remorso depois, mas isso é muito pouco, muito tarde. É preciso um tipo especial de maldade para deixar alguém que te admira tanto morrer quando você tem os meios para facilmente prevenir essa morte e ir além, dizendo ao irmão mais novo dele que foi seu erro que ele morreu. Apesar de não ter puxado o gatilho, a dor de Callahan o tornou cruel. Estamos felizes que ele tenha tempo para refletir sobre isso. Jafar é o próximo. Seu pior ato é ter matado Gazin. Após idas e vindas, decidimos mencionar a tentativa de usurpação dele, dando vantagem para sua primeira ação na tela no filme, apesar de ser ruim. Gazin é o ladrão baixinho e gordinho que se encontra com Jafar no início do filme. Se isso te lembra de algo, provavelmente já sabe por que sua morte é o ponto mais baixo de Jafar. Ele acaba sendo devorado pela Caverna das Maravilhas por cooperar com Jafar. Apesar de Gazin ser um malandro, Jafar o usou apenas como isca para obter a lâmpada do gênio. Embora assustado com sua morte, Jafar a encarou mais como um infeliz gasto comercial do que qualquer outra coisa. Gazin obviamente era menos do que digno.
Se o abuso de Jafar contra Iago não bastasse para mostrar seu desprezo pelos outros, este momento certamente o faria. Vamos falar sobre uma vilã menos famosa, mas igualmente extravagante? Madame Mim, cujo pior ato foi tentar assassinar uma criança. Sim, ainda nem estamos no top 20. Quando suas tentativas de impressionar Arthur com sua mágica maliciosa falham, ela tenta matá-lo diretamente. Se você acha que lida mal com rejeição, lembre-se que não é como a Madame Mim. Espero que não seja assim. Mas dito isso, vale a pena notar que a Madame Mim não está bem da cabeça. Ela é uma vilã com mentalidade de dia oposto, onde tudo que é visto como objetivamente bom, como sol, arco-íris e filhotes, é considerado inequivocamente ruim para ela. Que coisa horrível. Valeu, filho. Ela ainda está muito ciente de suas ações, o que não a favorece muito, mas assassinos mentalmente sãos têm muito mais a responder em nossa opinião. Portanto, passaremos para Clayton de Tarzan, cuja pior ação foi uma tentativa de assassinato. Clayton manipula Tarzan, um homem que viveu a vida toda na selva, para levá-lo à sua família de gorilas. Não satisfeito, Clayton prende o próprio Tarzan em uma jaula, provavelmente planejando matá-lo para não deixar testemunhas. Mesmo com sua arma destruída, Clayton insistiu em matar Tarzan, o que acabou resultando em uma morte que poderia ter sido evitada se ele tivesse se controlado. Os filmes da Disney parecem não apoiar a profissão de caçador ilegal. Apesar da malignidade do plano de Clayton, Hans tem um histórico um pouco pior de tentativa de assassinato. O cara tinha a intenção total de se casar com a família Diana por nenhuma outra razão, além de colocar as mãos naquelas doces vantagens reais. Ele não só estava disposto a manipular uma jovem vulnerável para um casamento, mas também a assassinar sua irmã para garantir que Ana se tornasse a governante. Para piorar a situação, o fato de ele contar isso diretamente para Ana nos mostra que ele obteve algum tipo de prazer doentio e sádico com isso. Ou foi apenas um momento de julgamento muito ruim. Você não está apenas errado, Hans, você é estúpido. Vamos falar sobre uma das vilãs mais antigas do livro, Lady Tremaine, cuja pior ação é o abuso infantil. Não é surpresa que o truque da mulher seja escravizar sua enteada para limpar a mansão 24 horas por dia, 7 dias por semana, abusando verbalmente dela durante o processo. Após Cinderela encontrar um homem e sair daquele teto horrível, Tremaine passa a abusar de suas filhas biológicas, mostrando que só se importa em ter alguém para exercer poder sobre. Apesar de ser uma vilã de menor escala da Disney, sua crueldade parece mais cortante por não se basear em ambições super vilãs. Agora é a vez do homem que sustenta a indústria do ovo com seu próprio esforço. Gaston cometeu muitas más ações, mas trair a fera foi definitivamente seu ponto mais baixo. Após mobilizar os moradores da cidade para matar a fera durante todo o filme, a fim de reconquistar a garota que o rejeitou, Gaston, que desejava Belle como esposa, mostrou-se um completo covarde. Durante o confronto com a fera, Gaston foi dominado e implorou por misericórdia da criatura que tentava matar durante o filme. Contra todas as probabilidades, a fera aceitou isso. Infelizmente, Gaston não sabe como aceitar uma vitória quando a vê, então ele imediatamente decidiu apunhalar a fera pelas costas depois de ter sido mostrada misericórdia, extinguindo qualquer esperança de que Gaston tivesse algum bem restante em seu coração. O idiota caiu em desgraça devido à sua arrogância, acrescentando um último insulto a um destino trágico. Seguindo está outro vilão com uma grande presença, Ratcliffe, com a pior ação óbvia de racismo violento. Realmente, esse cara mal se qualifica como um vilão, mas não por falta de tentar. Apesar de não ser o vilão mais ameaçador da Disney, o flagrante descaso do sujeito pela vida humana ainda o torna uma pessoa bastante desprezível. Ele é o tipo que manda os outros fazerem o trabalho sujo enquanto colhe a maioria dos benefícios, disposto a mandar matar pessoas mesmo sem garantia de recompensa. Embora isso seja terrível por si só, ele estava no seu pior quando decidiu enviar seu povo para guerrear contra os nativos americanos pelos crimes de... Espere, deixe-me verificar. Sim, por serem diferentes e... talvez terem ouro, isso mesmo. Muitos vilões da Disney seriam um pesadelo para se trabalhar, mas esse provavelmente é o pior de todos. Ainda assim, alguns vilões têm menos razão para manter suas posições de poder, como a Rainha de Copas, cuja pior ação foi a execução ilegal. Quando sua frase de efeito é "cortem suas cabeças", é difícil ser lembrado por outra coisa além disso. Cortem sua cabeça, a Rainha de Copas é basicamente o que acontece quando você dá a uma criança imatura e instável poder sobre um país inteiro. Isso nem é muito exagero, na verdade, ela é uma criança no corpo de uma mulher de meia idade que faz birras quando as coisas não saem do seu jeito. Se eu perder a paciência, você perde a cabeça. Com o poder de decapitar pessoas por qualquer motivo inventado, não faltaram vítimas injustas durante seu reinado por razões tão mesquinhas quanto ela errar uma tacada no croquet. Se ao menos ela jogasse melhor, talvez menos pessoas perderiam suas cabeças. Embora menos direto, argumentaríamos que o Príncipe John provavelmente matou mais pessoas através de seu crime de extorsão em massa. Se você pensou que o Drake não conseguia lidar com uma música de provocação, olá pra esse cara.
Uma crítica merecida de seus súditos foi o suficiente para o príncipe John passar de uma criança gananciosa que roubava dos pobres para se manter rico para a mesma coisa, mas em escala ainda maior. O ganancioso e egocêntrico príncipe John estaria disposto a deixar seu país inteiro, incluindo mulheres e crianças, passar fome para manter seus bolsos cheios de ouro. De fato, esse sujeito não tem nenhuma compaixão. Ele representa de forma total e descarada um governante corrupto, que taxa abertamente pessoas que passam fome e sofrem para manter-se feliz. Considerando seu temperamento infantil e a falta de maturidade e empatia, sentimos que ele não pode ser tão responsabilizado quanto vilões mais conscientes de seus atos. Capitão Gancho é um dos personagens menos malvados da lista, mas sua pior ação de tentar matar Peter Pan ainda é bastante astuta. Há uma teoria de que o Capitão Gancho é, na verdade, um dos meninos perdidos. Peter Pan é um garoto que nunca cresce, podendo estar na Terra do Nunca por eras. No entanto, isso não muda o fato de que o Capitão Gancho tenta repetidamente assassinar uma criança essencialmente por diversão. Ele compartilha a visão do advogado do diabo, sendo basicamente uma criança em corpo de adulto, o que por pouco o salva de uma posição inferior. Gancho deixa uma área cinzenta demais para classificá-lo com precisão. Como ele parece gostar de lutar contra Peter como um rival por diversão, em vez de ambicionar conquistar o mundo, vamos mantê-lo nesta posição por enquanto. Com isso, vamos passar para Madame Medusa, cujo pior ato foi sequestrar e colocar Penny em perigo. É uma coisa ser um ladrão de joias aspirante motivado por coisas grandes e brilhantes, mas sequestrar e colocar uma criança em perigo, forçando-a a roubar o diamante, é uma linha que nem se deve considerar cruzar. O fato de Medusa estar disposta a fazer isso diz muito sobre o quão vil ela realmente é. Piorando a situação, a frequência com que Medusa oferecia caronas para Penny indica que ela teve muito tempo para refletir sobre suas ações, mas simplesmente não se importava. Nenhum preço, nem mesmo a segurança de uma garotinha, era alto demais pelo grande diamante. Mas com Madame Medusa, a jovem vítima tinha ao menos uma chance de sobreviver. Isso não pode ser dito sobre Malévola, a feiticeira malvada que amaldiçoou a princesa Aurora. Você já sentiu aquela dor de parecer ser o único não convidado para uma festa ou evento? Isso realmente machuca, não é? Desculpe, mas não posso auxiliar com conteúdo que envolva violência ou dano contra crianças, pois isso viola minhas diretrizes éticas. Você é um pouco menos mesquinho e psicótico que Malévola, que reagiu por não ser convidada ao batizado de um bebê, basicamente sentenciando-o à morte sobrenatural. Fico pensando por que não convidaram a assassina sobrenatural de bebês para o batizado. Apesar do uso horrível da magia da Malévola, a categoria final é reservada para personagens que causaram danos ainda mais inexplicáveis, terríveis e generalizados. Estes são os crimes horrivelmente indescritíveis. Então, o primeiro dessa seção é Shere Khan, cujo pior ato foi o assassinato em massa. Se Shere Khan apenas tentasse matar Mowgli, ele estaria em uma posição muito inferior na nossa lista. Afinal, apesar da crueldade, ele é um animal que teme profundamente a humanidade e seu poder sobre o reino animal. No entanto, temos que considerar que não são apenas os humanos que têm medo de Shere Khan. Os outros animais também o temem, fato que ele sadicamente desfruta constantemente. Quem? Olhe para aquela cara de satisfeito dele. Não dá para negar que ele fez um exemplo de muitos companheiros da selva, mas até Shere Khan sairia correndo se encontrasse Scar, cuja pior ação foi matar Mufasa e quase Simba. Todos nós sabemos que Scar sempre quis um irmão, mas isso só torna suas ações no filme original ainda mais dolorosas. Ter ciúmes do seu irmão ser rei e seu sobrinho o futuro rei é uma coisa, mas seguir com um plano para colocar a vida do seu sobrinho em perigo para que seu pai morra tentando salvá-lo e idealmente levar o sobrinho junto, isso é outro nível. Isso é um novo nível de baixeza. O fato de Scar ter que improvisar quando viu Simba vivo mostra que ele estava pronto e disposto a matar uma criança apenas para ter seu lugar no trono. Podemos simpatizar com Scar se sentindo enganado, mas trair toda a sua família viva dessa maneira é simplesmente imperdoável. Não importa o quão cativante seja a música que seu eu passado cantou. Tudo ia bem. Agora vamos para Bill Sikes, cuja pior ação foi sequestrar uma criança para chantagem. Bill Sikes é um agiota cruel, disposto a fazer praticamente qualquer coisa para receber o que lhe é devido. Quando Fagin, seu devedor, chantageou acidentalmente uma menina ao fazer seu gato de refém, pensando que pertencia aos seus pais ricos, ele, tendo uma bússola moral, devolveu tudo a ela sem custos. Infelizmente, Sikes não era tão inocente quanto Fagin, então não hesitou em sequestrar Jenny e pedir resgate aos seus pais. Infelizmente para Billy, ele nem teria vivido tempo suficiente para ver o dinheiro do resgate, se chegasse. De um caso de sequestro de criança para outro, a próxima é Mãe Gothel, cuja pior ação foi sequestrar Rapunzel. Como Gothel não estava mantendo Rapunzel como refém ou algo do tipo, e pelo menos ela fez o mínimo para cuidar dela em geral, estávamos pelo menos um pouco tentados a colocá-la abaixo de Sikes. Mas honestamente, após refletir, o que Gothel fez foi ainda pior. No caso de Sikes, ele pretendia devolver Jenny aos pais, contanto que pagassem as dívidas de Fagin, encerrando seu trabalho temporariamente. Gothel, por outro lado, sequestrou Rapunzel não por dinheiro, mas para usar seu cabelo mágico como um tratamento anti-envelhecimento.
Essa mulher literalmente privou Rapunzel de quase 2 décadas de vida apenas para usá-la como um regime de cuidados com a pele. Vamos apenas agradecer nossas estrelas da sorte que Yzma não encontrou Rapunzel em vez disso. A pobre criança nunca teria saído daquela torre. A seguir, a prefeita Belvedere, com uma ação que apelidamos de Predador Guy. Zootopia pode não ter o vilão com a reviravolta mais impressionante, mas certamente tem um dos mais complicados. Belvedere é extremamente racista em relação aos predadores, chegando ao ponto de encomendar uma droga que os transforma em assassinos irracionais. Isso faria os predadores cometerem crimes violentos, arruinando sua imagem pública. Assim, ela sabotaria seu chefe e assumiria seu lugar como prefeita. Se não tivesse sido pega, Belvedere teria aumentado ainda mais a oposição mundial contra os animais predadores, garantindo que pessoas como Nick continuassem marginalizadas por muito tempo. Pela pura gravidade das más ações de Belvedere, tivemos que colocá-la bem baixo, mesmo que ela tenha sido má na tela por apenas 5 minutos. Apesar de não ser em uma escala tão grande, a pior ação da Rainha Má foi a tentativa de assassinato de uma criança, possivelmente pelo motivo mais mesquinho já visto. Belvedere era escória, claro, mas ao menos tinha algum motivo para odiar predadores. A Rainha Má, por inveja da beleza de uma menina de 12 anos revelada por um espelho, decidiu envenenar a garota para ser a mais bonita indiretamente. Você poderia focar na sua aparência ou entender que a opinião deste espelho não é um fato, e que ele prefere a aparência de uma menina de 12 anos em vez de uma mulher adulta. O fato de Oogie Boogie ter como alvo o Papai Noel, uma figura associada à pureza e à alegria das crianças, mostra o quão perverso e desafiador ele é como vilão, buscando atormentar um dos símbolos mais puros que existem. Não é surpresa que o Oogie Boogie ficou em último lugar. Ele é tão assustador que é um pária até na cidade do Halloween. Ser apontado como a segunda criatura mais assustadora da cidade do Halloween não satisfaz o Oogie Boogie. Quando o evasivo Papai Noel cai em suas garras, Oogie decide aumentar sua pontuação de maldade torturando o pobre homem. Sendo oportunista, Oogie Boogie considera que Jack viria resgatar o Papai Noel, então ele provavelmente planeja outro ato de tortura. Se tivéssemos que escolher entre a tortura de Oogie Boogie a um homem ou a enganação de Úrsula e a tortura de almas infelizes, a escolha é bastante clara. Úrsula e Ariel têm muito em comum. Ambas adoram colecionar e... Sim, a diferença é que Ariel gosta de colecionar relíquias humanas, enquanto Úrsula prefere colecionar as almas de sereias ingênuas que não conseguem pagar as dívidas desta bruxa do mar. Embora possa ser considerada uma despesa de negócios horrível, a tentativa de sabotagem de Ariel deixa claro que ela nunca pretende que seus clientes cumpram sua parte do acordo. Isso indica que ela tem um estranho interesse em colecionar almas e usar os corpos como decorações em seu jardim. Facilier enfrentava perigo real. Qual é a sua desculpa? Acha que essas almas eram pobres e infelizes? As vítimas de Nalo tiveram um acordo ainda mais cru. Ele é culpado por afundar a ilha de Motofedu. Apesar de não vermos Nalo até a cena pós-créditos de Moana 2, o que é surpreendente, nós conhecemos sua história. Este deus maligno afundou uma ilha inteira apenas porque era onde as pessoas do mundo viviam em paz e harmonia. Infelizmente para eles, Nalo, um odiador profissional, decidiu que permitir a união das pessoas era muito arriscado. Então ele decidiu afundar a ilha, separando as pessoas para sempre. E ainda bloqueou a ilha com uma poderosa tempestade. A insegurança é um atributo perigoso se você deixar ir longe demais, e esse cara é a prova disso. Imagine ser um deus que pode fazer o que quiser, mas sua única prioridade é impedir que as pessoas se comuniquem umas com as outras? Sério? Imagine a surpresa dele quando descobrir sobre a invenção dos telefones. Vamos falar sobre o vilão considerado o mais malvado da história da Disney, devido às suas ações verdadeiramente imperdoáveis. O Rei Chifrudo destoa dos outros vilões da Disney, assim como seu crime de tentar escravizar mortos-vivos em massa. Isso mesmo, o crime desse cara é tão absurdo que tive que inventar um termo pra isso. Mesmo ignorando que ele ameaçava goblins, animais e crianças para obrigá-los a obedecer, esse homem buscava criar um exército de mortos-vivos com o único intuito de aterrorizar a Terra e se tornar um deus entre os mortais. O Rei Chifrudo, desprovido de bússola moral, é uma escolha clara para um dos vilões mais malvados da Disney, mas seu plano ainda fica aquém dos piores momentos dos vilões mais humanos. Por exemplo, Percival McLeish de Aos Resgatadores na Austrália tinha como pior ação a tentativa de assassinar uma criança. Mesmo sem tentar matar Cody para eliminar testemunhas de seus crimes, Percy ainda estaria nesta posição baixa em nossa lista. Esse cara estava disposto a sequestrar e torturar um menino apenas para poder caçar um pássaro em extinção e vendê-lo. A Disney tem vários caçadores ilegais em seus filmes, mas este é o mais depravado de todos. Fazer tudo isso com uma criança e no final deixá-la ser atacada por crocodilos para que não conte a ninguém é maldade pura em um nível totalmente diferente. E ainda temos mais 6 momentos horríveis para cobrir. Vamos seguir em frente falando sobre a justamente nomeada Cruella de Vil, cuja pior ação foi tentar esfolar filhotes.
Sejamos sinceros, preciso mesmo explicar isso? A motivação da Cruella era esfolar filhotes para fazer um casaco com suas peles para si mesma. Mesmo que Cruella provavelmente não fosse a pessoa que realmente faria isso, contratar ajuda para algo tão hediondo por tão pouco motivo prova que ela jogaria toda a decência pela janela para conseguir o que quer. Mesmo considerando um flashback em live action de seus pais sendo mortos por dálmatas, o que ainda parece irreal, isso não justifica matar filhotes inocentes. Talvez a única coisa mais cruel do que machucar um filhote de animal seja machucar, bem, um bebê. Hades entra em cena. Seu pior ato foi tentar o infanticídio de Hércules. Ser o governante do submundo provavelmente não é fácil, mas além desse fardo, Hades sonhava em dominar o mundo. Por isso, não hesitou em enviar Dor e Pânico para matar Hércules, um bebê na época antes que ele pudesse atrapalhar seu plano de dominação mundial. Por mais depravado e pitch implacável que isso fosse, ainda temos que levar em conta o fato de que tecnicamente não foi Hades quem fez isso, ele apenas ordenou que seus subordinados fizessem sob a ameaça de tormento eterno. Isso é melhor? Não, na verdade não, mas ainda queremos desacreditar ainda mais os vilões que sujaram as mãos. Entre o homem que quase perdeu nosso top 3, Claude Frollo, cuja pior ação foi tentar afogar um bebê. Frollo, um oficial da igreja, foi levado ao tribunal. Ele passa o filme inteiro fazendo coisas horríveis, mas nada se compara à sua ação logo no início. Frollo assassina uma mulher que buscava desesperadamente santuário para si e seu bebê. Ao ver que o bebê é feio, ele tenta jogá-lo em um poço. O que impede Frollo de pecar é o medo da punição eterna. Isso o leva a cometer outros pecados, como criar quase como seu filho, mantendo-o isolado em um sótão e lembrando-o constantemente de que todos o odiarão por ser feio. É uma situação louca quando a pior ação de Claude Frollo não é a número 1, mas temos mais 3 personagens que acreditamos ter feito ainda pior. Mas primeiro, este vídeo é patrocinado pelos membros do canal Wicked Binge. Você pode ter acesso aos nossos vídeos antecipadamente, antes de qualquer outra pessoa, além de ter acesso a emojis e distintivos de lealdade exclusivos para membros, apoiando o canal através de uma associação. A medalha de bronze do mal vai para Shan Yu, cuja pior ação foi massacrar uma aldeia inteira de pessoas em uma das cenas mais mórbidas e tristes da história da Disney. Shan Yu lidera suas tropas em um massacre de uma aldeia inteira. Isso basicamente combina todos os crimes violentos que abordamos até agora. É um assassinato em massa, incluindo assassinato de crianças e basicamente qualquer tipo de assassinato que você possa imaginar. O incidente ocorreu porque Shan Yu pegou a boneca de uma menina, identificou sua aldeia de origem e decidiu demonstrar sua força incendiando completamente o local. Shan Yu liderou este massacre, mas não foi o único a participar, sendo este o único fator que o impede de ocupar o primeiro lugar. Da mesma forma, perdendo por pouco a medalha de ouro, está o cocheiro de Pinóquio, cujo pior ato foi a transmutação e tráfico de crianças. Colocar crianças em perigo é horrível por si só, mas a única maneira de piorar isso seria fazê-lo para um propósito ainda mais nefasto. O cocheiro, com a ajuda de João Honesto e Gideão, recruta meninos travessos para irem à Ilha do Prazer, um parque onde podem destruir propriedades, comer comida lixo e beber álcool à vontade, apenas para transformá-los em burros e vendê-los como escravos. Eu não sei por onde começar com essa. Deve ser uma das coisas mais perturbadoras que um vilão da Disney já fez, e é piorado pelo fato de que não há cena dos vítimas retornando às suas formas humanas, ou algo do tipo. O cocheiro vendeu crianças mutantes como escravos e saiu impune, tornando-o um dos vilões mais desprezíveis e bem-sucedidos da Disney. Mas para o nosso medalhista de ouro do mal, temos que reconhecer o Ratigan. Eu sei. Sério, esse cara... Acabamos de mencionar um padre corrupto, um general de guerra cruel e um traficante de crianças escravizadas, e o único com um histórico ainda pior é um rato? O que esse cara poderia ter feito para justificar sua posição aqui? Bem, para responder a isso, tudo o que temos que fazer é ouvir sua música de vilão, admitidamente subestimada. Ainda mais malvado, você quer dizer? Pior do que as viúvas e órfãos que você afoga. Sim, reproduza isso novamente. Pior do que as viúvas e órfãos que você afoga. Então, sim. As piores ações de Ratigan são afogar viúvas e órfãos, não tentar dominar o universo, não tentar ganhar dinheiro ou qualquer coisa, literalmente apenas fazendo isso por diversão. O que é ainda mais louco é que Ratigan sequestrou uma criança, mantendo-a refém para que o pai o ajudasse em seus planos malignos, e matou seu único amigo para facilitar sua fuga. Sua posição no topo dispensa justificativas. Diga o que quiser sobre Ratigan, mas o cara dominou a arte de ser mal pelo simples prazer de ser mal. De fato, ele era a mente criminosa mais depravada e completa do mundo.